Boa noite, amigos do Facebook da Isco Recife. Estamos hoje aqui com vocês para juntos fazermos um estudo, um estudo conectado. Nós vamos fazer esse estudo junto com o pessoal do WhatsApp, né? O pessoal da Isco Recife e outros devotos que por aí estão é, através do WhatsApp. Né? E aí a gente vai se conectar e fazer uma transmissão conjunta com todos eles, tá? Então, primeiramente, vamos entrar aqui no WhatsApp para ver o pessoal que está chegando, né? Então, vamos lá. Isso com Recife, eu mandei um convite. Deixa eu ver. Não mandei o convite para isso com Recife, mas mandei para outras iscos, né? Vamos ver aqui. Nós temos. Vamos lá. Isco. Vamos lá. Vamos lá. Eu tenho que entrar primeiro no Meet das iscos. Mas não tem problema. Vamos procurar aqui. Ok. Então aqui veio o convite e a gente vai procurar o endereço de e-mail do convite. Tá aqui. O H. Quem tiver aí no Facebook quiser ainda entrar no Isso com Recife, pode tentar através desse e-mail aqui, desse link que eu estou colocando aqui, chamando para clicar nele e depois entrar aqui no Isso com no Meet. .com barra FQU traço JDSX traço QYR. Ok. Então, aqui vamos entrar. Algum problema. Eu acho que eu devo ter clicado alguma coisa errada aqui. Deixa eu ver. ATT, Meet. Meet.google, faltou o G aqui. C,
Ctrl V. Agora, Ctrl G aqui, ó. Google. Agora. Vamos tentar agora. Agora, mudar aqui a conta. Ok, o pessoal do Google, do Meet, que quiser entrar, pode entrar. Já está liberado o canal do Meet. E agora vamos continuar a nossa live do Bhagavad Gita, né? Vamos lá. Vamos continuar aqui a nossa live do Bhagavad Gita. Vamos colocar aqui umas imagens de Krishna. Essa aqui está bem bonita. Krishna e Arjuna no campo de batalha de Kurukshetra. E vamos fazer a nossa live. Tudo bem. Então, antes vamos cantar o mantra, né, em reverências a Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ofereço minhas respeitosas reverências ao Senhor Krishna, personalidade de Deus, o filho de Vasudeva, personalidade de Deus todo penetrante. Então, essa imagem aí, que está aparecendo na tela de vocês, é muito significativa, porque ela está mostrando Krishna e Arjuna. Então, Krishna, ele está conduzindo a quadriga. E Arjuna, ele é o general, né? Então, isso é muito significativo, né? Porque alguém pode perguntar, Krishna está numa posição inferior, né? Mas Krishna, ele é chamado no Bhagavad Gita de Rishikesha, o Senhor dos sentidos. Então, ele é que está guiando não só a carruagem, mas guiando os sentidos de seus devotos puros, para que a sua mente não se desvie de maneira alguma do serviço devocional. Então, por isso, Krishna aceitou ser o quadrigário de Arjuna para guiá-lo no seu caminho da vitória. Assim, nós também queremos que Krishna seja o nosso guia, né, no caminho da vitória contra nossos sentidos. Que os nossos sentidos realmente são os nossos verdadeiros inimigos. Então vamos ler o primeiro verso. Arjuna uvacha evam satata juktaye bhaktatvam pariupasate je chapi aksharam avyaktam tesham ke yoga vitamaha. Arjuna perguntou: quais são considerados os mais perfeitos? Aqueles que sempre estão devidamente ocupados em serviço devocional ou aqueles que adoram o Brahman pessoal, o imanifesto? Então, essa primeira pergunta é muito significativa. Por quê? Porque essa primeira pergunta é a pergunta que sempre se faz, né? Todo mundo está querendo saber, na espiritualidade, o que é o melhor. A pessoa adorar o Brahman Supremo, né? Adorar o imanifesto, aquela manifestação de Krishna que é totalmente amorfa, sem forma, ou adorar ou servir a Krishna na sua forma pessoal, né? Então, qual é o melhor? O que é melhor para fazer? Então, essa pergunta é muito significativa, porque muita gente toma a espiritualidade como uma cessação de todas as atividades.
mas quando na realidade existe a espiritualidade com bastante atividade, que é a espiritualidade mais próxima da divindade. Quando a espiritualidade está um pouco distante, então você percebe a espiritualidade mais como uma luz. Mas quando você se aproxima da espiritualidade, aí você vai entender as características e a fonte dessa luz. Então, vamos lá para o significado de Prabhupada. Significado por sua divina graça, Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Krishna acabou de explicar o aspecto pessoal, quando ele estava descrevendo a forma universal, né? Ele se prendeu muito em detalhar o seu aspecto pessoal, a Juna, ou seja, a sua forma pessoal, a forma com que ele mais aceita o serviço devocional. Impessoal e universal. O aspecto pessoal, impessoal e universal. Quer dizer, Krishna explicou para Ajna o aspecto pessoal, explicou para Ajna o aspecto impessoal, que é o aspecto do Brahman, e explicou para Ajna o aspecto universal, que é a forma da Virata Rupa. E descreveu todas as espécies de devotos e yogis. Em geral, porque esse capítulo 12, é o último capítulo de uma série em que Krishna fala sobre o serviço devocional. A partir do capítulo 7 até o capítulo 12, são 6 versos, 6 capítulos que Krishna fala sobre o serviço devocional. Então ali ele descreveu quais são os devotos, descreveu o que é o Brahman, descreveu o que é a forma universal, né? E aí Prabhupada continua. Em geral, podem-se dividir os transcendentalistas em 2 classes. Uma classe são os impersonalistas e a outra, os personalistas. O devoto personalista ocupa-se com toda a energia no serviço do Senhor Supremo. O impersonalista também se ocupa, não diretamente, no serviço de Krishna, mas em meditar no Brahman pessoal, o manifesto. Então aqui Prabhupada divide a classe de transcendentalistas em 2. Umas pessoas meditam em Deus, Krishna, como uma luz, que são os impersonalistas, e manifestam, porque luz não tem forma, luz não tem sentimento, luz não tem variedade. Luz é luz. E as pessoas que adoram Deus como uma luz, elas estão adorando Deus indiretamente, na sua forma impessoal. Agora, existem aqueles que sentem a presença de Deus de uma forma pessoal, que é a forma que Krishna tem um relacionamento, que Krishna tem sentimentos, Krishna tem desejos, Krishna tem vontades, que Krishna reciproca com você todo tipo de sentimento. Então, esses devotos são os devotos personalistas. Neste caso, veremos que a Bhakti Yoga, ou serviço devocional, é o mais elevado dos diferentes processos para se compreender a verdade absoluta. Se alguém, acaso deseja ter associação com a personalidade de Deus, então deve adotar o serviço devocional. Então, esse capítulo é para estabelecer o serviço devocional como o processo mais elevado de todas as práticas de yoga, né? Então, esse capítulo destina-se a compreender que nas práticas espirituais, o serviço devocional está na plataforma mais elevada.
Continuando, aqueles que adoram o Senhor Supremo diretamente por meio do serviço devocional chamam-se personalistas. Aqueles que se ocupam em meditar no Brahman impessoal chamam-se impersonalistas. Neste ponto, Asma pergunta qual é a melhor posição. Há diferentes maneiras de entender a verdade absoluta, mas Krishna indica neste capítulo que Bhakti Yoga, ou o serviço devocional a ele, é a mais elevada de todas. Além de ser o mais direto, é também o meio mais fácil de associação com Deus, com a divindade. Então aqui Prabhupada está explicando o que é a Bhakti Yoga, né? Que é o serviço devocional ao Senhor Supremo. Né? E ele está explicando que nesse processo de serviço devocional ao Senhor Supremo, a prática da Bhakti Yoga, né, é o mais elevado de todos os processos. Nessa prática de espiritualidades, que existem vários caminhos de espiritualidades, a prática da Bhakti Yoga é o mais elevado. Ok, continuando o significado. No segundo capítulo do Bhagavad Gita, o Senhor Supremo explicou que o ser vivo não é o corpo material, mas uma centelha espiritual. E a verdade absoluta é o todo espiritual. No sétimo capítulo, ele falou que o ser vivo é parte integrante do todo supremo e recomendou que ele transferisse completamente sua atenção para o todo. E no oitavo capítulo foi dito que, se no momento de deixar o corpo pensa-se em Krishna, de imediato haverá a transferência para o céu espiritual, para a morada de Krishna. É no final do sexto capítulo, o Senhor foi bem claro ao falar que, de todos os yogis, aquele que sempre pensa em Krishna dentro de si é considerado mais perfeito. Logo, praticamente em cada capítulo, a conclusão é que devemos nos apegar à forma pessoal de Krishna, pois esta é a mais elevada realização espiritual. Então aqui, Srila Prabhupada, nesse parágrafo, ele faz uma sequência de capítulos que Krishna falou anteriormente, antes de chegar nesse capítulo 12, e em cada capítulo Krishna está enfatizando a prática do serviço devocional. No sexto capítulo ele diz que Krishna, de todos aqueles que praticam yoga, aqueles que estão sempre meditando nele, em serviço devocional, são o mais elevados. No segundo capítulo, Krishna somente fala que existe a diferença entre o corpo e a alma, mas ele não manifesta o conhecimento da divindade. Aí ele começa a manifestar o conhecimento da divindade a partir do sétimo capítulo, onde Krishna ele diz que está o sétimo capítulo, ele falou que o ser vivo é parte integrante do todo supremo. Aí ele já falou que existe um todo supremo e o ser vivo é parte integrante dele. No oitavo capítulo ele fala que, já que existe um todo supremo e cada parte é uma porção desse todo supremo, devemos concentrar a mente nesse todo supremo. Né? Então, Prabhupada fala, é uma sequência de versos. Contudo, há aqueles que estão apegados à forma pessoal de Krishna. Não estão apegados à forma pessoal de Krishna. Eles são tão firmes em seu desapego que, mesmo ao pararem
seus mesmo ao prepararem seus comentários ao Bhagavad Gita, querem que os outros se afastem de Krishna e transfiram toda a sua atenção para o Brahmajyoti impessoal. Eles preferem meditar na forma impessoal da verdade absoluta, que está além do alcance dos sentidos e é manifesta. Então aqui Srila Prabhupada ele critica aquelas pessoas que são impersonalistas e que fazem comentários do Bhagavad Gita. Como é que a pessoa impersonalista pode fazer um comentário do Bhagavad Gita? Não é possível. Ela vai desviar a atenção das pessoas do serviço devocional e vai transferir a atenção das pessoas que estudam a sua literatura, o Bhagavad Gita, para um aspecto de Krishna que é secundário, que é o aspecto do Brahmajyoti, ou a luz divina. E assim, de fato, há duas classes de transcendentalistas. Agora, Ajna está querendo que se resolva essa questão. Qual é o processo mais fácil? E qual das classes é mais perfeita? Em outras palavras, ele está deixando bem clara sua própria posição, porque está apegado à forma pessoal de Krishna e não está apegado ao Brahman pessoal e quer saber se sua posição é segura. A manifestação impessoal, seja neste mundo material, seja no mundo espiritual, dificulta a meditação. Na verdade, ninguém pode conceber perfeitamente o aspecto impessoal da verdade absoluta. Portanto, Arjuna está tentando dizer de que adianta tanta perda de tempo. No 11º capítulo, Arjuna teve a experiência de que é melhor apegar-se à forma pessoal de Krishna, pois ele pôde assim entender as outras formas ao mesmo tempo. E não houve nenhum distúrbio sequer em seu amor por Krishna. Esta pergunta importante que Arjuna faz a Krishna esclarecerá a distinção entre as concepções impessoal e pessoal sobre a verdade absoluta. Então aqui Prabhupada explica muito bem que Arjuna, fazendo essa pergunta do verso 1, ele quer deixar bem claro que o serviço devocional é o caminho mais fácil e é o caminho superior. Né? Então, para isso, ele quer que Krishna mesmo esclareça com suas próprias palavras, porque Krishna é Yogeshwara, o mestre de toda a yoga, e, portanto, ele tem toda a capacidade, toda a potencialidade, toda a potência para dar o conhecimento perfeito. Então, Arjuna, evidentemente, aproveitando essa situação, quer que Krishna fale com sua própria boca que o serviço devocional é mais fácil e superior a qualquer outra prática de yoga. Verso 2. Shri Bhagavan Vacha Maya Veshya Manojema Nitya Chukta Upasate Shradadaya Parayopetas Temejuktama Mataha. A Suprema Personalidade de Deus disse: aqueles que fixam suas mentes na minha forma pessoal e sempre se ocupam em me adorar com fé
forte e transcendental são considerados por mim como o mais perfeito. Então, Krishna, nesse verso, matou a charada, né? Ele diz aqui que aqueles que se ocupam em meditar na minha forma pessoal. Então, já Krishna não está dizendo meditar no Brahman, na minha luz, na minha forma pessoal. E sempre se ocupam em me adorar. Então, estão ocupados em adorar Krishna. Então, em me adorar com uma fé forte e transcendental, né? Adoração perfeita, são considerados por mim como o mais perfeito. Então, aí Krishna matou a chorada. Nada de meditar no Brahman, na luz impessoal, nada disso. É servir a Krishna com amor, cumprir as ordens de Krishna, praticar atividades devocionais em relação a Krishna. Aí sim, Krishna diz que ele é o mais elevado. Significado: em resposta à pergunta de Arjuna, Krishna diz claramente que aqueles que se concentram em sua forma pessoal e que o adora com fé e devoção deve ser considerado o mais perfeito em yoga. Quem está nesta consciência de Krishna desconhece atividades materiais, porque tudo o que se faz é para Krishna. O devoto puro está sempre ocupado. Às vezes ele canta, às vezes ouve ou lê livros sobre Krishna, ou às vezes cozinha praçada, ou vai ao mercado para comprar algo para Krishna, ou às vezes leva o templo ou as panelas. Tudo o que faz, às vezes lava o templo ou as panelas. Tudo o que faz, ele não deixa passar um só momento sem dedicar suas atividades a Krishna. Semelhante ação está em Samadhi completo. Então, a ideia é que você não pode estar no templo também o tempo todo, né? Você tem sua vida, sua casa, né? Tem seus hábitos, tem as suas responsabilidades. Então, você tem que fazer da sua casa como se fosse um templo, né? Você tem que comer, então você vai ter que cozinhar. Então você não vai cozinhar para você mesmo, cozinha para Krishna. Você tem um altar de Krishna, você oferece aquilo que você cozinhou para Krishna. E depois você vai limpar as panelas que foram cozinhadas para Krishna. Então são as panelas de Krishna. E você não vê como suas panelas, vê como a panela de Krishna, limpa as panelas de Krishna. E assim sucessivamente. Assim sucessivamente. Então, aí estamos aqui nessa live, né, no Facebook da ISKCON Recife, e vamos continuar lendo os versos aqui, né, sem interrupções, né? Ok, então vamos lá. Verso 3 e 4. Jetu aksharam anindesham avyaktam paryupasate sarvatra gam achintyam cha katu istam achalam dhruvam sanyamyendriya gramam sarvatra samabudayo te prapinuvanti mameva sarvabhuta hiterataha. Mas aqueles que adoram plenamente o imanifesto, aquilo que está além da percepção dos sentidos, o onipenetrante, inconcebível, imutável, fixo e imóvel, a concepção impessoal da verdade absoluta,
controlam os vários sentidos e, sendo equânime para com todos, tais pessoas, ocupadas em prol do bem-estar de todos, acabarão me alcançando. Ele também, aqui, Krishnanu, nesse verso, também está dizendo que mesmo que você pratique a yoga, ou um processo impessoal de yoga, né, você vai alcançá-lo. Mas Krishna diz que não é fácil, né? Krishna fala que ele tem que fazer um monte de coisa aqui, né? Ele tem que controlar os vários sentidos, né? E estar sempre ocupado em prol de todos, do bem-estar de todos, né? É assim. Agora, como é que ele vai se ocupar em prol do bem-estar de todos, né? Já que ele não faz nada, ele fica só meditando, né? Mas aquela própria prática dele de austeridade e meditação, ele não faz para si próprio, mas ele faz como um sacrifício para o bem de todos, né? Aí sim ele também pode alcançar Krishna. Mas não é a mesma coisa, não é o processo mais fácil, nem é o processo mais elevado. Significado: aqueles que não adoram diretamente a divindade suprema Krishna, mas que, ao tentarem atingir o mesmo objetivo, utilizam um processo indireto, também terminam alcançando a mesma meta. Se Krishna, após muitos nascimentos, se Krishna alcança a mesma meta, se Krishna, após muitos nascimentos, o homem que possui sabedoria busca refúgio em mim, sabendo que Vasudeva é tudo. Quando, depois de muitos nascimentos, a pessoa obtém conhecimento pleno e se rende ao Senhor Krishna, se alguém prefere aproximar-se de Deus utilizando o método mencionado neste verso, ele deve controlar os sentidos, prestar serviço aos demais e ocupar-se no bem-estar de todos os seres. Deduz-se que ele tem que aproximar-se do Senhor Krishna. Caso contrário, não há uma realização perfeita. Muitas vezes é preciso muita penitência para que alguém se renda plenamente a Krishna. Então aqui, Krishna Prabhupada está explicando que não é fácil praticar o método de penitência, o método do Brahman, para alcançar o Brahman. É muito difícil, né? A pessoa tem que fazer muitas penitências, então, para depois alcançar Krishna, né? Então, esse processo é muito duro, muito difícil de ser executado. O processo mais fácil é você cozinhar para Krishna, limpar o templo de Krishna, fazer festivais para Krishna, né? Agora vamos ter dia 19 de agosto, o Janmashtami. Então os devotos vão se ocupar, vão cozinhar alguma coisa para Krishna, vão trazer flores para Krishna, vão enfeitar o templo de Krishna, tantas coisas maravilhosas, né? Então, assim, o processo da consciência de Krishna é muito doce, enquanto você docemente executa vários tipos de atividades para Krishna, né? Amanhã a gente vai no Parque Dona Lindu, vamos fazer um docinho, uma bolinha doce. Então, enquanto a gente canta Hare Krishna, vamos distribuir essa bolinha doce para as pessoas, né? Então, isso tudo é muito doce. Porém, o processo de meditar no Brahman e fazer muitas austeridades e alcançar prazer em renunciar nas penitências,
Isso aí é muito difícil, né? Isso é mais difícil. Ah, para receber, para perceber a superalma dentro da alma individual, é preciso cessar as atividades sensórias, que consiste em ver, ouvir, saborear, trabalhar, etc. Então passa-se a compreender a alma suprema, que a alma suprema está presente em toda parte. Munido desta compreensão, o transcendentalista não inveja nenhuma entidade viva. Ele não vê diferença entre homem e animal, porque só vê a alma e não a cobertura externa. Mas, para o homem comum, este método de compreensão impessoal é muito difícil. Então aqui Prabhupada continua explicando, né, as qualidades de uma pessoa que a pessoa tem que desenvolver para se tornar uma alma autorrealizada em compreensão espiritual, mas praticando um processo que envolva a meditação no Brahman pessoal. Então esse processo é muitíssimo difícil para o homem comum, muitíssimo difícil, porque ele tem que olhar para as pessoas e ver a alma, né, que está dentro do corpo. E aí ver todas as pessoas como sendo iguais, porque todos têm uma única alma. Isso é muito difícil, né? O devoto ele já olha para as pessoas e vê que todos são servos de Krishna e servem de diferentes maneiras. Ele não vê que todo mundo serve da mesma maneira. Cada um serve de diferentes maneiras. E essas pessoas estão descobrindo qual é o serviço que elas têm para Krishna. E gradualmente elas vão chegar a amar Krishna puramente. Todos vão amar o Krishna puramente. E ele se preocupa com as pessoas, em dar para as pessoas o caminho, o melhor caminho para elas chegarem até Krishna com seu serviço devocional. Então, isso aí é fácil, porque você pode fazer alegremente. Mas, assim, sentar e jejuar e fazer penitência e meditar na luz impessoal e ver essa luz impessoal em toda parte, isso é muito difícil. O Padre fala, muito difícil para o homem comum. Verso 5. Kleshodikaras tastesham avyakta sakta tetasam avyakta hi gati dukam devadibi avapyate. Para aqueles cujas mentes estão apegadas ao aspecto impessoal e manifesto do Supremo, o processo é muito problemático. Progredir nesta disciplina é sempre difícil para aqueles que estão encarnados. Então aqui Krishna, apesar de dizer que através do processo de meditação a pessoa pode alcançar o Brahman supremo, ele não diz que é um processo fácil, pelo contrário, ele diz que é um processo muito difícil. Significado: os transcendentalistas que seguem o caminho que leva ao aspecto inconcebível, imanifesto e impessoal do Senhor Supremo chamam-se Jnana Yogis. E aqueles que estão em plena consciência de Krishna, ocupados no serviço devocional do Senhor, chamam-se Bhakti Yogis. E aqui se expressa definitivamente a diferença entre Jnana Yoga e Bhakti Yoga. O processo de Jnana Yoga, embora possa levar o transcendentalista à meta, é muito penoso, ao passo que o caminho de Bhakti Yoga, o processo no qual se presta
direto serviço a pessoa, a suprema personalidade de Deus, é mais fácil e é natural para a alma encarnada. A alma individual está encarnada desde tempos imemoriais. É muito difícil para ela a simples compreensão teórica de que não é o corpo. Por isso, o Bhakti Yogi aceita como adorável a deidade de Krishna, porque, como há uma concepção corpórea fixa na mente, pode-se entender e então aplicá-la. É claro que a adoração à forma da Suprema Personalidade de Deus, que permanece no templo, não é idolatria. Na literatura védica, há evidências de que a adoração pode ser saguna e nirguna, em que a suprema o Supremo possui ou não atributos. A adoração à deidade no templo é a adoração saguna, pois o Senhor é representado por qualidades materiais. Mas a forma do Senhor, embora representada por qualidades materiais, tais como pedra, madeira ou tinta a óleo ou pintura a óleo, na verdade não é material. Esta é a natureza absoluta do Senhor Supremo. Então, aqui nesse parágrafo, Prabhupada está explicando a facilidade do serviço devocional. Então, o impersonalista ele tem que entender, através da Jnana Yoga, né, através da Jnana do conhecimento, que ele não é o corpo, que ele é uma alma espiritual, parte do Brahman. E todas as outras entidades vivas são parte também do Brahman, que estão em corpos materiais. Agora, o problema é que ele está muito apegado ao corpo, porque já passou por milhões de encarnações em diversos corpos. Então, ele está muito acostumado a se identificar, viciado a se identificar com o corpo material. Aí, para ele entender essa posição espiritual, negar completamente a matéria e se fixar no Espírito Supremo, é muito difícil. Já o processo da Bhakti Yoga, ele tem o mesmo conhecimento de que ele não é o corpo, mas que o corpo pode ser usado no serviço ao Senhor Supremo. Assim como o corpo é uma máquina, e essa máquina ela pode se ocupar em diferentes atividades, tanto materiais como as atividades que vão dar prazer ao Senhor Supremo, que são atividades espirituais, que é o serviço devocional. Portanto, ele pode fazer uma imagem do Senhor, de acordo com as Escrituras, e adorá-la. E essa imagem do Senhor, embora feita de elementos materiais, porque o que ele pode perceber no momento são elementos materiais, o Senhor aceita essa encarnação nos elementos materiais, que é a deidade, para dar a oportunidade do devoto lhe servir diretamente. Então, aqui, Prabhupada está explicando o processo de adoração à deidade. Ele está dizendo que não é uma idolatria. Realmente, o Senhor é convidado para entrar no corpo da deidade e aí ele assume aquela porção de energia material como sendo sua energia espiritual. Então, ele espiritualiza a deidade. É como o ferro que é colocado no fogo. Se você pegar ferro e colocar no fogo, o ferro vai mudar de cor, ele vai ficar incandescente e ele vai adquirir as mesmas propriedades do fogo. Similarmente, quando o Senhor Supremo entra na deidade, ele espiritualiza e aquela deidade passa a ser absolutamente igual a ele. Continuando,
Pode-se dar aqui um exemplo rudimentar. Podemos encontrar na rua algumas caixas do correio e, se pusermos nossas cartas naquelas caixas, não haverá nenhuma dificuldade de elas naturalmente chegarem a seu destino. Mas uma caixa velha qualquer ou uma imitação que encontrarmos num lugar qualquer que não é autorizada pelo correio não servirão a este propósito. De modo semelhante, Deus é representado autorizadamente na forma da deidade, que se chama Atya Vigraha. Essa Atya Vigraha é uma encarnação do Senhor Supremo. Deus aceitará serviço por intermédio desta forma. O Senhor é onipotente, todo-poderoso. Portanto, através de sua encarnação como Atya Vigraha, ele pode aceitar os serviços do devoto só para facilitar a vida do homem condicionado. Então, aqui Prabhupada continua explicando sobre a adoração à deidade. Na Bhakti Yoga, a adoração da deidade é muito predominante. Por quê? Porque o Senhor Supremo, ele torna aquela forma autorizada. Então, aquela forma sendo autorizada, sendo instalada devidamente, de acordo com as Escrituras, e construídas de acordo com as Escrituras, elas se tornam meios pelos quais nós poderemos chegar diretamente ao Senhor Supremo. E poderemos mandar nossas oferendas, nossas mensagens, nossas orações, através dessas formas, né? Que são as formas das deidades. Logo, para o devoto, não há dificuldade de aproximar-se do Senhor imediatamente e diretamente, mas o método será difícil para aqueles que buscam a compreensão impessoal, seguindo o caminho impessoal. Para compreender a representação imanifesta do Senhor, eles devem consultar textos védicos, tais como os Upanishads, e devem aprender o idioma em que esses foram escritos. Entender os sentimentos não perceptivos e realizar todas esses processos. Isso não é muito fácil para o homem comum. Quem está em consciência de Krishna, ocupado no serviço devocional, através da orientação do mestre espiritual autêntico, do oferecimento regular de reverências à deidade, do fato de ouvir as glórias do Senhor e comer os restos dos alimentos oferecidos ao Senhor, tem muita facilidade de compreender a Suprema Personalidade de Deus. Não há dúvida alguma de que os impersonalistas estão tomando um caminho desnecessariamente penoso, correndo o risco de acabarem não entendendo a verdade absoluta. Mas o impersonalista, sem nenhum risco, problema ou dificuldade, aproxima-se da Suprema Personalidade de Deus. Diretamente. Uma passagem semelhante aparece no Śrīmad Bhagavatam, onde se afirma que o resultado será problemático nos demais para quem, por fim, tem de se render à Suprema Personalidade de Deus através do processo
Me perdi um pouco aqui. Mas o personalista, sem nenhum risco, problema ou dificuldade, aproxima-se da Suprema Personalidade de Deus diretamente. Uma passagem semelhante aparece no Srimad Bhagavatam, onde se afirma que o resultado será problemático demais para quem, por fim, tem de se render à Suprema Personalidade de Deus, através do processo de rendição chamada Bhakti. Será problemático demais para quem, por fim, tem de se render à Suprema Personalidade de Deus através do processo de rendição, chamado Bhakti, mas passa toda a vida dando-se ao trabalho de entender o que é Brahman e o que não é Brahman. Portanto, aqui se aconselha que ninguém deve trilhar este penoso caminho de autorrealização, porque o resultado final é muito incerto. Então aqui Srila Prabhupada está dizendo que se você está praticando Bhakti, olha, são ainda 9, 8 e 51. Né? Então, continuando a live, vamos continuar. O ser vivo Srila Prabhupada descreve aqui que o processo de Bhakti, ele é um processo muito mais fácil. O processo impessoal não é fácil, é muito difícil. E se você está praticando Bhakti, mas tenta entender o Brahman, aí vai ficar muito difícil, mais difícil ainda. O ser vivo é eternamente uma alma individual. E se ele quiser imergir no todo espiritual, pode ser que passe a compreender os aspectos eterno e cognoscível de sua natureza original, mas não realiza a porção bem-aventurada. Pela graça de um devoto, esse transcendentalista, muito erudito no processo de Jnana, pode chegar ao ponto de Bhakti Yoga, ou serviço devocional. Neste momento, a longa prática do impersonalista se torna uma fonte de problemas, porque ele não pode desistir da ideia. Por isso, a alma encarnada está sempre tendo dificuldades com o imanifesto, tanto na hora da prática quanto na hora da compreensão. Todas as almas vivas são parcialmente independentes e deve-se saber que toda a certeza que esta compreensão sobre o imanifesto vai de encontro à natureza de seu eu espiritual. Bem-aventurado. Não convém adotar este processo. O processo da consciência de Krishna é o mesmo que ocupasse em serviço devocional pleno e é o melhor caminho para todos os seres vivos. Se alguém prefere ignorar este serviço devocional, há o perigo de se voltar para o ateísmo. Portanto, não se deveria jamais incentivar, especialmente nesta era, o processo de focalizar a atenção no imanifesto ou inconcebível, que está além do alcance dos sentidos, como já foi expresso neste verso. O Senhor Krishna não aconselha. Então, aí nós temos aqui o verso assim chave, né?
que Krishna não aconselha essa prática de adoração ao manifesto. Né? Nós devemos adorar o Senhor na sua forma manifesta. Por quê? Porque a alma ela tem bem-aventurança. E na parte do imanifesto, ele pode realizar o conhecimento, pode realizar a eternidade, mas ela não é capaz de realizar o aspecto de bem-aventurança do serviço devocional. Jai Hare Krishna. Então vamos dar uma olhadinha aqui no Facebook. Lemos 5 versos. Maravilha. Foram explicados muito bem por Srila Prabhupada. Haribol. E vamos dar uma olhadinha aqui para ver se tem alguém ao vivo no nosso Facebook. Aqui não está marcando ninguém ao vivo. O Jai Nityananda passou e deixou um comentário. Boa noite, Jai Nityananda, Hare Krishna. E vamos continuar aqui cantando o Mahamantra Hare Krishna e vamos encerrar essa live, ok? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E vamos encerrar a nossa live.